Quem trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la no livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Eu vou focar mais a partir do versículo 6 até o versículo 12. Mas vou comentar um pouquinho também do início desse capítulo. Mas falando, versículo 6. E então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estavam, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. E então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas em bocados, e desceu a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos seus braços, por debaixo das cordas. Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Amados, esse texto fala a respeito de um rei chamado Zedequias. Foi o último rei de Judá, porque Jerusalém foi sitiada e os caldeus que estavam ali dominando todo o reino da Babilônia, o império da Babilônia, conquistaram Jerusalém, derrubaram seus muros, prenderam seus príncipes, prenderam seu rei e os levaram, ou mataram seus príncipes, não? Levaram as mulheres e homens cativos para a Babilônia. Mas nesse texto, antes de falar sobre a prisão de Jeremias, vou dizer por que Jeremias foi preso. Porque não quiseram dar ouvido à voz do profeta. Se você observar o capítulo 38 de Jeremias, os primeiros versículos, Jeremias está profetizando na cidade, profetizando em Jerusalém. Mas não deram ouvido. Os príncipes de Judá se uniram e disseram para o rei: rei, nós temos que prender Jeremias, porque a palavra dele vai fazer com que os homens não venham para a guerra. Mas a palavra de Deus era para que eles se entregassem, não resistissem aos caldeus, ao exército da Babilônia. Se eles obedecessem
mal nenhum lhe sucederia. Mas os príncipes se uniram e calaram a voz do profeta. E falaram com o rei, que o rei não aguentou a pressão dos príncipes, e levaram Jeremias para um calabouço, aonde não havia água, aonde não havia pão, só havia lama. E fatalmente colocaram naquela prisão para morrer, principalmente de fome, porque havia um cerco na cidade e já não havia pão na cidade. Então, muito menos lá no calabouço. Ele foi condenado praticamente à morte. E realmente, eles não deram ouvido à voz de Jeremias. Isso foi trágico, porque os muros de Jerusalém foram derrubados, seus príncipes foram mortos, cegaram o rei ou arrancaram seus olhos e ainda levaram o rei cativo para a Babilônia. Eis aí o porquê é importante nós ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. Não foi à toa que o Senhor disse para Josué: não se aparte do livro dessa lei, antes tenha cuidado de fazer o que nele está escrito, medite nele de dia e de noite. Porque fazendo isso, você vai se conduzir com prudência. E o seu caminho vai prosperar. Normalmente as pessoas ouvem a palavra e aquilo que não agrada, ela fala: bom, isso não é para mim. Não é bem assim como o pastor está pregando. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela é lâmpada, é luz para iluminar o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um escudo para os que nela confiam. A palavra de Deus é um rochedo para aqueles que nela se apegam. O exemplo do rei Ezequias, ou Zedequias, de ouvir a voz de Deus e não obedecer, não só levou ele a uma tragédia, mas toda a nação de Israel, ou toda a nação de Judá. Toda Judá sofreu e foi para o cativeiro e ficaram lá por 70 anos como escravos na Babilônia. Mas, voltando para o versículo 6, nós vemos Jeremias, o homem de Deus, atolado na lama. Normalmente eles eram terríveis quando aprisionavam alguém no calabouço, pois, além de jogar naquele lugar imundo, ainda prendiam suas mãos e seus pés. Jeremias estava lá, atolado na lama, sem água, sem pão, e fatalmente, ali naquela lama, ele iria perecer. Mas teve alguém que foi falar com o rei, alguém se preocupou com Jeremias. E falou: rei, o profeta vai morrer, atolado na lama, sem pão, sem água, lugar frio, lugar de solidão, abandonado, sem esperança alguma. E Jeremias, ou melhor, Ebed-Meleque teve resposta do rei.
O rei o atendeu, falou para ele: pegue 30 homens com você, vai lá e tire o profeta, tire Jeremias lá do calabouço. E assim fez Ebed-Meleque, arrumou 30 homens e entraram lá debaixo do palácio, foram lá no fundo, onde estava o calabouço. Mas antes de prosseguir, a situação de Jeremias nos remete à atualidade. O homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não tem esperança. O homem sem Deus, fatalmente, ele vai perecer, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado deixa o homem no pó. Muita gente está como Jeremias, lá no calabouço, preso pela idolatria, preso nas suas maldades, nas suas concupiscências. Está lá preso nos seus vícios, na sua ignorância. E seja ele quem for, pobre ou rico, uma pessoa culta ou uma pessoa indouta, seja ele branco ou preto, sem Deus o homem não tem esperança. Sem Deus, fatalmente ele vai perecer, e o salário do pecado é a morte. Separação de Deus. Não há algo mais triste, não há tragédia maior do que a pessoa partir desta vida sem a certeza de uma vida eterna. O próprio Jesus fala que lá haverá pranto, ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho não morre, lugar de tormento eterno. Lembra da parábola do rico e o Lázaro? Lá, lugar de tormento. O rico dizia: fala para Lázaro molhar a ponta do dedo, uma gotinha d'água, para colocar aqui na minha língua, que eu estou em lugar de sofrimento, de tormento, de dor eterna. O inferno é uma realidade. E o homem sem Deus, ele está condenado. O homem sem Deus, ele não tem esperança. Mas precisa que pessoas como Ebed-Meleque se levantem em toda parte, não para falar com o rei, mas para falar com o Senhor, com o Rei dos Reis, para falar com Deus, orar, interceder. Quantas pessoas que você conhece, amigos de trabalho, familiares, de perto ou de longe, que não tem um dia de paz, só conhece sofrimento, só conhece dor, só lágrima, só gemido, só lamento. Mas a oração tem um poder tão tremendo. A oração tem um poder extraordinário. A oração traz o céu à terra. E quando um homem, uma mulher, dobra o seu joelho para orar, foi isso que Jesus disse: entra no teu quarto, feche a porta, e Deus te vê em oculto. Deus, ele vê o coração.
Deus não se impressiona com oração bonita, com palavras bonitas, mas Deus, ele olha o coração. Não adianta honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Por isso, Deus que vem oculto te recompensará. Quando alguém dobra o joelho, Senhor, salva o meu pai, salva a minha esposa, salva o meu filho, salva, Senhor, aquele amigo, salva o meu parente, salva aquele homem, salve aquela pessoa. Tenha certeza que aquele rei ouviu o pedido de Ebed-Meleque. Tenha certeza que Deus não nega bem nenhum aos filhos que lhe pedem. Deus ouve a sua oração, igreja. Deus ouve a oração da igreja. E você, igreja, você é templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Você pode dar glória a Deus? O Espírito de Deus habita em vós. Por isso, não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de dobrar o seu joelho. Não deixe de fazer campanhas de oração. Sim, é possível. Tudo é possível ao que crê. Continue jejuando. Continue orando. Continue buscando. Porque Deus tem uma taça no céu. E quando você enche essa taça, ela começa a transbordar. E aí as bênçãos vêm em montão sobre a sua vida. Vem bênção que vem, transforma situações, liberta vidas, levanta o caído, quebra os grilhões e faz da pessoa uma nova criatura. Sim, Ebed-Meleque conseguiu a resposta do rei e foi lá. E tudo indica que Jeremias estava num calabouço que era profundo. E ele precisava ser retirado de lá com corda. Tinha que jogar uma corda para tirá-lo de lá. Não era fácil, porque ele estava atolado na lama. Gente, não é fácil. Mas para Deus tudo é possível. Deus tudo pode. Deus faz o impossível acontecer. Então, quando você olha uma pessoa viciada, uma pessoa escravizada pelo pecado, numa vida errada, na prostituição, uma pessoa que anda por caminhos tortuosos, não olhe com seus olhos da carne, olha com os olhos da fé e creia. Aí está uma alma que Deus quer salvar. Aí está uma alma que Deus quer abençoar. Aí está uma alma que Deus vai fazer uma grande obra. Olha com os olhos da fé. Deus tudo pode. E jogou a corda. Só através da corda podia tirar o homem lá da lama. Só através da corda podia levantar aquele homem. Irmãos, só a palavra de Deus tem poder para salvar o homem. Só a palavra de Deus pode levantar o homem. Só a palavra de Deus pode tirar o homem do mais profundo lamaçal e trazer para o lugar de segurança. Então, aquela corda, precisava colocar, amarrar bem, colocar embaixo do braço para poder puxar Jeremias. Mas acontece, se puxasse só com a corda, podia ferir o braço do profeta, que já era avançado de idade. Sua pele era sensível. E aí, Ebed-Meleque, com sabedoria, ele pegou umas roupas velhas, uns trapos velhos. Uma versão da Bíblia fala trapos apodrecidos.
Não era roupa nova, não. Era trapos. Vestes rasgadas. E fazia bolos de roupa. E jogou lá, falou, Jeremias, coloca debaixo do seu braço. E Jeremias talvez não entendesse, mas obedeceu. Colocou os trapos debaixo das axilas e aí passou a corda por cima. Por quê? Aqueles trapos iria proteger, não deixar ferir, não deixar machucar a pele do profeta. E assim, com aqueles trapos, com a corda, aí os homens puxaram, iam puxando, e ele foi saindo da lama, e foi subindo, até sair do fundo do calabouço, e foi colocado em um lugar seguro. Amados, esses trapos velhos foram importantes. E eu entendo que esses trapos velhos nos ensinam uma coisa. A palavra de Deus é poderosa para levantar o pecador, para salvar o homem, para curar o doente, para libertar o oprimido, para tirar alguém das garras do diabo. Mas esses trapos, que não tinham muito valor, foram importantes. E aqui é que entra o nosso testemunho, o nosso amor, a nossa vida. Nós não somos nada. Eu estou aqui me lembrando do profeta Isaías falando para Israel: vós sois nada, e as vossas obras menos do que nada. Olha, vós sois nada, e as vossas obras menos do que nada. Isso está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 24. Realmente nós temos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus pode, pela sua misericórdia, nos usar. Dando atenção, dando testemunho, se preocupando com muita gente que está atolado na lama. E assim como aqueles trapos foram usados para que a palavra de Deus levantasse Jeremias, Deus pode usar a nossa vida com um conselho, com uma palavra, com algo que motive, com uma visita, com o nosso cuidado, com a nossa atenção. E quantas pessoas precisam de cuidado, precisam da nossa atenção. E isso é importante, porque aí a palavra de Deus vai ter como levantar aquele homem, através da nossa vida, da nossa insistência, da nossa perseverança, não desistir de ninguém, não menosprezar ninguém, mas saber que cada alma é importante, cada pessoa é importante, Deus quer salvar e Deus pode usar cada um de nós. Você pode ser um grande instrumento na mão de Deus. Ah, eu sei que eu não sou nada, mas aqueles trapos foram usados. E Jesus fala assim: vós valeis muito mais do que um pardal, vós valeis muito mais do que um lírio do campo. Hoje, o Espírito Santo está na nossa vida. Não vamos deixar, muitas vezes, que a vaidade, que o orgulho, que a indiferença
Impeça que o Espírito Santo nos use. Gente, é importante nós sabermos que não somos nada, mas Deus tem misericórdia de nós e Deus quer nos usar. Por isso, Ele concedeu para mim e para você esse privilégio. Ide, pregar o Evangelho. Ide, fazer discípulo em todas as nações. E uma alma tem um valor extraordinário. Jeremias, a vida dele não terminou ali. Ele se levantou, foi levantado, falou com o rei novamente, e o rei ouviu, não deu crédito na sua palavra, por isso as consequências foram graves. Gente, guarde a palavra de Deus no seu coração. Não despreze a palavra de Deus. Não faça como o rei Zedequias, mas guarde no seu coração. E se preocupe com as almas. Se preocupe com aqueles que estão na lama, com aqueles que estão caindo, com aqueles que estão sem esperança, com aqueles que estão partindo dessa vida sem conhecer Jesus. Não há outro caminho. Só Ele é o caminho. Ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a fonte da água viva. Quem beber dessa água jamais terá sede. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Ele, a estrela da manhã. É Ele o lírio dos vales. É Ele a rosa de Saron. É Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Vamos aplaudir Jesus bem bonito, bem bom.